Olá a todos, meu nome é Gustavo e juntamente com o Luiz eu vou estar apresentando sobre esse fenômeno natural que é bastante comum, mas é bastante perigoso, que seria a corrosão. Nesse trabalho a gente vai estar abordando alguns tópicos, como os conceitos de corrosão, alguns tipos de corrosão que podem existir e métodos para a gente poder prevenir para que ela não aconteça ou que aconteça de forma mais devagar. Começando, a corrosão seria basicamente a degradação de algum material ao longo do tempo por meio de reações químicas ou eletroquímicas, que vão estar envolvendo a oxidação do seu material, onde ele vai perder elétrons para algum elemento que vai ser reduzido, que vai estar presente no ambiente que ele está inserido ali. A corrosão pode acontecer em vários tipos de materiais, normalmente sendo pelos materiais metálicos, que a gente chama de metais corrosivos, como o ferro, o aço carbono, o cobre, chumbo ou magnésio, mas também pode acontecer em materiais não metálicos, que você vai ter um foco um pouco maior em polímeros e plásticos, mas que pode ocorrer até mesmo no concreto. Dentre elas, existem vários tipos de corrosão que podem acontecer, sendo a mais comum a corrosão uniforme, que seria ataque homogêneo por toda a área do seu material, e ela já é mais fácil de se visualizar e também de se controlar, mas também tem tipos de corrosão que são bem mais difíceis de detectar, como por exemplo a corrosão por pitches, que seria a corrosão por partes, onde vai ter vários furos localizados, como se fossem buracos de agulha mesmo, e ela é bastante perigosa porque ela pode perfurar o material com pouca perda de massa total, sendo difícil de detectar. Também existe a corrosão galvânica, onde vai ocorrer quando dois metais diferentes estão em contato elétrico na presença de um eletrólito, que eu vou falar mais tarde. Nesse tipo de corrosão, o metal menos nobre vai estar se sacrificando, corroendo a si próprio para poder proteger o outro metal mais nobre, que seria o metal menos reativo. Também existe a corrosão intragranular, que ela vai estar atacando no contorno dos grãos do metal, que vai deixar ele cada vez mais frágil e também é muito difícil de detectar antes que ocorra alguma falha, como por exemplo a ruptura de material. Ele é bastante comum em aço inoxidável mal tratados termicamente. Dentre esses tipos, basicamente são divididos em duas partes, que seria a corrosão química ou corrosão seca, que ocorre sem nenhum líquido presente entre os materiais. Ela vai estar ocorrendo pela ação de gases ou vapores, normalmente em alta temperatura, mas também pode ocorrer em temperatura ambiente com gases específicos. Também existe a que seria mais comum, a corrosão aquosa ou eletroquímica, que vai estar precisando de algum líquido, como por exemplo a água, para estar ocorrendo. Essa já é dividida em algumas partes. Ela vai estar precisando de um ânodo, que seria o material que vai estar sendo oxidado, e vai perder elétrons para o cátodo, que seria o sistema eletroquímico onde ele vai ganhar elétrons, pegando esses elétrons do seu material. Para que ela ocorra, também precisa do eletrólito, que seria uma substância que normalmente é líquida ou dissolvida em água, que ela vai permitir essa passagem dos elétrons entre o seu material oxidado e o material reduzido. E também existe a conexão metálica, que seria o fluxo dos elétrons, o caminho por onde eles vão passar do seu ânodo, que seria o material oxidado, até o cátodo. Bom, por mais que algumas sejam um pouco mais fáceis de se visualizar e até mesmo de se controlar, mesmo assim elas são todas bastante perigosas, pois pode acontecer alguma falha ali que pode pôr em risco a segurança de algum operador de alguma máquina, por exemplo. E para que isso não aconteça, a gente tem alguns métodos de prevenir que ela aconteça, que o Luiz vai estar falando agora. Olá, eu sou o Luiz e vou dar continuação na apresentação de corrosão. Bom, métodos de prevenção. Projeto adequado. Escolher o melhor tipo de proteção para o material e que não tire as suas características. Ou seja, você vai escolher o material, vai ver no que ele vai ser exposto e qual revestimento não vai tirar a característica dele. Controle ambiental. Basicamente, você precisa saber o que seu material vai ser exposto. Se é um ambiente úmido, se é seco. E cada coisa vai determinar um tipo de proteção diferente. Também isolamento com revestimentos, que são as camadas adicionais, porém tem suas limitações. Um exemplo, um banho de galvanização, dependendo do tamanho do material, é impossível dar um banho de galvanização. Tanto que é literalmente feito em parafusos, geralmente. Bom, a proteção eletroquímica. É possível revestir materiais com uma camada protetora de óxido, que vem do método da anodização. E também a manutenção preventiva, que seria verificações de vazamento, um exemplo, uma tubulação, atentar se não possui locais sem revestimento, que também vai fazer com que a durabilidade aumente, assim não tendo danos a longo prazo. Proteção catódica. Bom, é um método usado para proteção de materiais que vai ser ou submersos ou enterrado. Primeiro, ánodos de sacrifício. Nesse processo consiste
materiais que serão revestidos e que esse revestimento vai ser corroído no lugar do material. Um exemplo, um tubo de aço que vai ser submerso. Ele vai ser revestido de um material para o material ser desgastado e não o tubo, assim aumentando sua vida útil. O segundo é a corrente impressa. Bom, basicamente é uma fonte de energia externa que vai fazer um fluxo de elétrons que vai criar uma barreira evitando a corrosão. Bom, agora vamos dar uma aprofundada na proteção anódica. Bom, como foi dito anteriormente, ela é um revestimento nesse material cujo revestimento vai ser desgastado ao invés do material. Certo. Bom, só que ela possui um propósito maior do que isso. Basicamente, ela é para ambientes mais agressivos, como um tanque de ácido, que é um material super corrosivo, que ela vai fazer essa proteção. Revestimentos protetores. Bom, basicamente pinturas anticorrosivas. São tintas que envolvem o material gerando uma camada protetora. Bom, como se fosse um verniz de porta. Ou então aquela tinta sobre o material de ferro das cadeiras de escola, que serve para aumentar a vida útil da cadeira. E também temos revestimentos metálicos. Um exemplo, o banho de galvanização dos parafusos, que serve para evitar a ferrugem, evitar a corrosão do material. Inibidores de corrosão. Bom, vamos começar pelos catódicos. Eles protegem o material impedindo que a corrosão avance pelo lado catódico do processo eletroquímico. Um exemplo bom disso é o próprio fosfato. Anódicos. Formam uma camada protetora no metal. Orgânicos. São compostos geralmente com grupos com aminas, álcoois ou composto aromático. Verdes. Inibidores de corrosão verdes são substâncias naturais formadas por camadas que protegem o material revestido. Exemplo, alho, gengibre e algas. Um exemplo da algas. Imagine no mar um tubo que é submerso e ele, com o tempo ele é revestido de algas da própria natureza. Portanto, isso acaba protegendo ele. Bom, agora vamos começar a seleção de materiais. É uma das partes principais dessa matéria. Bom, composição química. A composição química, ela basicamente vai afetar diretamente para que vai servir o material, qual vai ser a resistência, se vai servir ou não, se vai precisar de uma camada de revestimento. Um exemplo bom é o aço inoxidável, que já possui uma resistência muito boa à corrosão. Se ele for usado dependendo para quê, não vai precisar de revestimento. Claro, se for, exemplo, ácido forte, vai precisar. Agora, temperatura e ambiente. A temperatura e ambiente vai influenciar diretamente também no projeto. Porque se for um lugar quente, úmido, salino ou que tem poluente, vai acelerar o processo de corrosão. E também vai precisar de um revestimento ou um material específico para aquilo. Portanto, vai aumentar o custo do projeto. Falando em custo, o próximo já é o custo-benefício. Bom, temos que escolher um material que seja bom, com preço acessível, que vai durar bastante, que vai render. Portanto, ser um bom benefício para o projeto. E a próxima é a compatibilidade eletroquímica. Bom, basicamente, tem que tomar muito cuidado, principalmente se vai lidar com água com sais. Porque se for um material que é muito delicado, exposto a um eletrólito, bom, ele vai se corroer rapidamente. Daí vai precisar de um revestimento especial para isso. Isso também já vai afetar diretamente no custo-benefício, que é o anterior. Conclusão. A corrosão ela é inevitável no seu projeto, principalmente se você trabalha com aços. É impossível não ter corrosão no seu projeto, porém ela é controlável. Bom, e tudo isso vai afetar diretamente nas escolhas dos métodos de proteção que você vai usar, ou então o material que você vai usar, o tipo da composição química. E um bom projeto vai fazer total diferença. Uma manutenção preventiva boa, materiais adequados, a preservação da estrutura, que vai evitar prejuízo mais para frente, e também aumenta a vida útil do material em si. Bom, e é isso. Obrigado por ter ouvido. Espero ter ensinado bem e agradeço a todos que ficaram até o fim. Muito obrigado.